Oi pessoal, vamos para o segundo vídeo. Aqui eu vou mostrar a curva de função cardíaca para vocês, um conceito fundamental para ir para as próximas curvas, tá? E próximos gráficos, tá? Na verdade, essa curva, ela mostra basicamente a relação entre o débito cardíaco e a pressão no ato direito. Ela é explicada melhor pelo mecanismo de Frank-Starling. Porém, não é a curva de Frank-Starling. A curva de Frank-Starling geralmente tem o volume sistólico no lugar do débito cardíaco e no lugar da pressão do ato direito temos a pré-carga. São valores, né, conceitos correspondentes, mas não sinônimos, tá bem? Então, essa curva é explicada pela função de Frank-Starling, na verdade, pelo mecanismo de Frank-Starling. O que é o mecanismo de Frank-Starling? Em sua essência, assim, ele mostra que quando eu der um aumento da pré-carga, vai levar a uma contração mais vigorosa, uma contração mais forte, que vai gerar consequentemente um maior volume de sangue sendo bombeado para o coração, tá. E aí aqui a gente tem uma função normal, uma hiperfuncionalidade e uma hipofuncionalidade. A professora deixou alguns exemplos aqui, mas eu acho que vocês não têm que, decorar esses exemplos, né. Pode sim mostrar para vocês, mas o que vocês têm que pensar? Tem que pensar naquilo que pode mudar o débito cardíaco do indivíduo. E aí eu vou deixar 3 fatores para vocês. Eu acabei não anotando aqui, mas aí vocês anotam aí se quiserem. Pensa em contratividade, em pós-carga e frequência cardíaca, tá. Isso vai abranger todos esses exemplos aqui, aí vocês vão mais tranquilos para a prova, porque, é uma coisa consequência da outra, e aí não precisa decorar tanta coisa. O que que vai acontecer? Se eu tiver uma contratilidade aumentada, para onde essa curva vai ir? Vai ir para cima, como se fosse uma hipertrofia ou um estímulo simpático, porque os 2 vão gerar mais contração, tá. Se eu tiver uma contratilidade diminuída, eu, por exemplo, vou ter uma insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, o coração, ele não corresponde às demandas necessárias, né, tá insuficiente, como se fosse um cavalo cansado, por isso que tu tem que dar muitas medicações e mesmo assim o coração não fica, né, em caso grave não fica bom. Em outro caso também de contratividade diminuída é miocardite, o coração está inflamado, né. Daqueles parâmetros que eu tinha combinado com vocês, a contratividade acho que já foi. A gente também pode pensar na pós-carga. Pós-carga, sinônimo de resistência vascular periférica, né, que corresponde ao nosso leito vascular. Se tiver uma hipertensão grave, hipertensão é basicamente aquela resistência que a gente tem que superar para ejetar o sangue para o leito vascular. Isso geralmente pode ser determinado também por, por um aumento na pressão na aorta, né. Então, se eu tiver um estreitamento ali na válvula aórtica, também eu vou ter uma pós-carga aumentada, então vai ficar para baixo, que vai ficar hipofuncionante. Assim como na hipertensão, né, vai ser mais difícil de eu ejetar aquele sangue para o leito vascular. Também a frequência cardíaca, que eu comentei para vocês, se eu tiver uma frequência cardíaca aumentada, vai ficar hiperfuncionante, como um estímulo simpático, né, que aumenta a frequência cardíaca. Se ficar hipofuncionante, vai ser o exemplo que a professora deu, anormalidades no ritmo ou na frequência cardíaca, tá bem. Eu deixei a fórmula para vocês, se eu diminuir a frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco. Tá, obviamente o corpo vai muitas vezes compensar isso agudamente, né, mas se for uma diminuição significativa ou abrupta, vai deprimir sim a curva de função cardíaca, tá bem. Então acho que é isso. Basicamente, então levem esses conceitos de se cair curva de função cardíaca, leva a contratilidade, frequência cardíaca e também a pós-carga, tá. Acho que é isso, vamos para o próximo vídeo, muito obrigado.